Irmão Romilson, a paz de alça, tudo na paz aí, tudo tranquilo. É, eu tava escutando o irmão Nelson falar que o Criador encontrou ele lá em Sorocaba, mas precisou jogar ele numa cama 3 meses lá para ele poder aceitar. E eu, irmão Romilson, o primeiro vídeo teu que eu assisti foi sobre entregar o dízimo, né? Aquele vídeo, acho que ele tem 27 minutos, que você fala se é necessário o crente entregar o dízimo. E E chega uma parte daquele vídeo que você fala assim que os pastores não quiseram largar ou, ou comer uma carne de porco, né? Um peixe de couro, um surubizão na panela, né? Eu achei engraçado quando você falou aquilo ali, a primeira vez que eu assisti. Eu até ri aqui, assim, ria achando, achei graça aquilo ali. Mas assisti várias vezes, porque foi assim, irmão Romeu. Se eu fiquei dentro do sistema 35 anos, mas já fazia 4 anos que eu estava fora do sistema, fora das religiões, tinha parado de ir nas igrejas. Mas estava aqui em casa, levando Deus, Jesus, Senhor, assistindo aos pastores, lendo os livros daquele Kenneth Hagin, que o R.R. Soares trouxe para o Brasil. Então eu tenho ali uns 40 livros dele, agora estou rasgando tudo para meter no fogo. E E aí, o que aconteceu comigo para mim vir aos pés de Yalcha? Para mim levar o nome dele, que você fala que o nome dele é pesado para levar. Mas eu tô levando, irmão Romilson, mesmo que para poucas pessoas aqui. Mas aonde eu vou, eu levo. Porque eu fui acusado falsamente de abusar da minha nenê. E aí eu estava seguindo os pastores e entrando em depressão aí. Mas quando eu invoquei o nome de Yalcha, eu tive uma experiência, uma madrugada aí, que eu fui deitar, não peguei no sono e quando eu vi que parecia que tinha uma tonelada em cima de mim. Olha a experiência que eu tive. E logo no começo que eu recebi a protetiva, que já faz 1 ano e meio. E, e quando eu fui pronunciar o nome de Alcha, eu me vi na janela, assim, e a cama sumiu do lugar. E no lugar da cama tinha dois capa preta, assim, não deu de ver se era homem ou mulher, né? Duas presenças, assim, de seres, vamos dizer, duas pessoas, mas em capa preta, assim, um gorro na cabeça, preto, tudo. E, e quando eu terminei de pronunciar o nome de Yalcha, eu não estava levando ainda. Eu não tinha ido fazer minha imersão. Aquelas presenças malignas caíram no chão ali, que foi um estouro. E aí eu saltei, né? Isso era uma coisa que eu estava vendo no meu espírito. Eu saltei da cama e liguei a luz, né? Mas não tinha nada. Aí veio uma alegria muito forte em mim, comecei a rir. E o que aconteceu? A juíza e o promotor caíram de costa. Foi quem que caiu? Quem que é os capa preta? É a juíza e o promotor. Aí eles não tiveram para onde correr comigo, não conseguiram provar o que me acusaram. Daí a juíza pegou e mandou para tratamento. Eu, as crianças e a mãe das crianças. Então estamos se tratando. Aí, segundo o advogado, eu para a cadeia não vou mais. Não, não tem mais como ir. Porque lá, uma hora a minha filhinha falou que foi o avô materno que abusou dela. E depois, outra hora, ela falou que fui eu. Então, gerou dúvida no processo. Daí entra no indúbio pro réu. Então, nessa dúvida, eu me escapei de ser preso, certo? Mas sempre assistia teus vídeos que você dizia que primeiro tem que sofrer para depois reinar. Eu ficava aqui assistindo todo dia, dia após dia, irmão Romilson, até hoje, todo dia eu tô assistindo você trazendo os ensinos. E ainda você fala assim, que se com ele sofremos, com ele reinaremos. Às vezes eu olhava vocês nas lives, todos os irmãos, eu ficava pensando assim, todos eles juntos estão sofrendo uma unha do que eu estou sofrendo aqui sozinho, passando por isso. E aí, dia após dia, foi dissipando. Aí eu fui conversar com uma médica e lá eu levei o cartãozinho que o irmão Vilmar, que fez a minha imersão, me deu.
E lá eu mostrei para ela de Yau e Yalcha. E aí eu comecei a chorar, porque quando o irmão Vilmar fez a minha imersão, ele falou, pai, entra com quebrantamento e entra com libertação. E aí eu fiquei com meu coração quebrantado assim. Aí quando eu fui falar de alça para médica, eu comecei a chorar. Aí ela falou assim, não, mas eu não tenho nada para fazer para você. Pegou e me encaminhou para psiquiatra. Porque daí lá, o que que eles pensaram? Esse homem está ouvindo vozes, esse homem está vendo vulto, esse homem está tendo transtorno de humor, hora ele está rindo, hora ele está chorando. Ele tem que ir para psiquiatra. Mas a juíza não tinha me encaminhado para psiquiatra, tinha encaminhado para psicólogo. Mas o psicólogo não pode dar remédio, o psiquiatra pode. Aí eu fui, contei toda a história pro psiquiatra, levei para ele o nome de Alcha também, e depois ele me perguntou se era uma religião, eu falei, não, isso aqui não é religião. Isso aqui é seguir a doutrina que Yalcha ensinou para os apóstolos, e eles seguiram levando. Depois, numa altura em diante, corromperam tudo. Falei, eu sigo a doutrina de Yalcha, que ele ensinou para os apóstolos. Eu não sigo religião. E já fui 2 vezes com o psiquiatra. Daí, qual o remédio que ele me deu, irmão Ramilson? Ele me deu um remédio que é para quem vê vozes ou vê vulto, tem transtorno de humor. Mas eu, transtorno de humor, eu fiquei com o coração quebrantado depois da imersão. Eu fiquei assim, então eu estou assistindo você aqui, as lágrimas correm do meu rosto, é incrível. Eu começo a chorar aqui. Mas não é de tristeza, é um choro do coração aquebrantado. E eu fiquei assim depois da imersão. Eu te agradeço, irmão Romilson, você ter trazido o nome para mim. Eu te agradeço mesmo, viu? Que nem você disse que você quer receber o pagamento de alja, você quer receber, né? Não, você não quer receber nada do homem, né? Que você fala nos teus vídeos. Mas eu sou muito grato a você, viu, irmão Romilson? Se não fosse você, eu estava na cadeia. Não fosse você ter trazido esse nome, porque eu segui os pastores. Durante 35 anos, eu estava seguindo os pastores. Não estava seguindo o nome Yaucha, eu não queria levar. Aí o irmão Nelson hoje disse que ficou 3 meses na cama, sendo moído lá para poder levar o nome. Eu aqui foi uma perseguição assim, que veio contra mim. Eu nunca mexi com mulher nenhuma. Como é que ia mexer com as minhas filhinhas, né? E o Criador usou a filha, a minha segunda filha, né? Que é irmã de pai e mãe dessa mulher que me acusou, né? As 2 meninas estão lá com a mãe. E essa menina mais grande é pela mãe dela, não é por mim. Mas lá ela foi e desmentiu a mãe e desmentiu a pequena. Desmentiu a nenê. Daí nisso não teve como levar adiante. Ainda o advogado disse, Luciano, tu ia pegar uns 15 anos de cadeia, tu ia pegar. Eu que mandei chamar a tua filhinha mais grande, que estava sempre junto com você e a nenê, para ver o que que ela tinha para dizer. Se ela vai lá, irmão Romil, se mente junto com a pequena, eu ia pegar 15 anos de cadeia. Mas como ela foi lá e desmentiu tudo, que não dá de entender por que que ela foi lá desmentir. Porque a que é por mim é a pequena, foi induzida a mentir. E a mais grande que é por mim, que é pela mãe dela, foi lá e foi contra a mãe e contra a irmã. E falou bem de mim e desmentiu tudo. Pronto, daí a juíza pegou e mandou nós para tratamento. Agora, até que o psiquiatra não dá alta, a gente não segue o processo lá, fica tudo parado. Enquanto isso, eu estou buscando aqui, me libertando de tudo que não presta, né? Só seguindo aquilo que tu está ensinando e aguardando o dia